Bom, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos abordar um assunto que para mim é muito prazeroso falar, que é, vamos misturar Star Wars com o mergulho. Há algum tempo a gente já fez até uma matéria para a revista Dive Book falando sobre o assunto, né? Que quando George Lucas, em 1977, ele criou a franquia Star Wars, no primeiro filme, Uma Nova Esperança, ele colocou muitos elementos que eram voltados ao mergulho. Em 25 de maio de 1977, estreou no cinema a saga Star Wars. Porém, o alcance e a popularidade dessa série de filmes, ela tem uma influência sobre o mergulhador muito maior do que a gente podia imaginar. Que é o seguinte, envolveu muita gente que era de fato mergulhadores, né? Que eram mergulhadores que trabalharam no filme, nos filmes de Star Wars. Então, como esses mergulhadores trabalharam nos filmes, ficaram muitas referências, e tem referências até hoje, em relação ao Star Wars, conforme nós vamos ver. A primeira e mais icônica referência que nós temos ao mergulho na franquia de filmes Star Wars é, sem dúvida nenhuma, a respiração do Darth Vader. Para iniciar essa lista, a gente não poderia escolher outra referência que não fosse essa, né? Criada pelo design de som, o mergulhador Ben Burtt. Esse efeito sonoro, que é uma verdadeira marca registrada da franquia, Burtt conseguiu usando o som da própria respiração com o equipamento autônomo. Então ele utilizou o equipamento autônomo, circuito aberto, para conseguir fazer a famosa respiração Darth Vader. O efeito da respiração do Vader, o regulador, somado à voz grave do nosso saudoso James Earl Jones, marcou uma geração. E só de ouvir a respiração do Darth Vader, você já identifica o personagem, entendeu? Isso aí para o cara que é fã de Star Wars. Porque talvez o cara que é fã de mergulho não vá necessariamente identificar o Darth Vader de início, vai identificar o mergulho. Segunda referência. No filme O Império Contra-Ataca, o ator Mark Hamill teve que aprender a mergulhar para filmar uma cena em que ele ficava imerso no tanque de Bacta. Nessa cena em questão, o ator teve que ficar lá com o regulador respirando, com as narinas tapadas, respirando dentro do tanque de Bacta, e esse tanque nada mais é do que um tanque de mergulho, em que ele ficou imerso. Embora pareça simples, o ator Mark Hamill, ele nunca havia mergulhado, então ele precisou fazer aula, ele teve que ter um treinamento adequado para começar a gravar as cenas em que ele ficava preso lá, em que ele precisou aprender a mergulhar para poder gravar as cenas em que ele ficava imerso no tanque de Bacta. Inclusive, ele pegou uma perícia tão grande que ele conseguiu fazer a cena sem a máscara, então ele só usava uma pinça no nariz. Referência número 3, essa é só para quem é nerd, quem é fã realmente de Star Wars. Ainda no Império Contra-Ataca, se vocês repararem bem, tem uma cena que tem um periscópio no AT-AT. Vou botar aqui na edição para vocês verem o que é o AT-AT, aquele andador de 4 patas, né? Essa curiosidade é só para os olhos mais atentos, porque no filme, essa cena ela foi ilustrada com um equipamento que não se usa muito no mergulho recreativo, mas ainda se usa em larga escala no mergulho comercial, que é um backpack. O que é um backpack? Backpack é aquele equipamento que a gente coloca atrás um cilindro e se utilizava o colete babador. Então essa cena, os olhares mais atentos vão perceber que tem essa cena. Lá, recentemente, quando foi filmada a nova franquia do Star Wars, já pela Disney, eles repetiram o equipamento que foi novamente utilizado, foi dado uma maquiada no equipamento e usaram novamente o backpack para poder
fazer a cena em que tinha um periscópio do AT-AT. Nessa versão já um AT-AT mais moderno. Referência número 4. A cidade dos Gungans. Eu não vou nem entrar na polêmica, porque a cidade dos Gungans, para quem curte Star Wars, é a cidade onde nasceu Jar Jar Binks, que é um personagem muito polêmico. Mas nessa cidade, nessa cena que tem a cidade, no episódio, se eu não me engano, de 1999, A Ameaça Fantasma, tem várias referências ao mergulho. Desde o momento em que o personagem lá, o Gungan, o Jar Jar, ele mergulha com o frog kick, né, da pernada frog kick, até chegar na cidade dele, até o momento em que o Obi-Wan Kenobi ele tem que colocar um regulador, né, que é uma coisa bem futurística, em que ele consegue respirar só com aquele reguladorzinho que ele coloca ali na boca. Então uma referência muito bacana do mergulho. Recentemente, de vez em quando a gente ainda consegue ver na internet o pessoal colocando aquilo ali como se esse equipamento existisse. Mas, infelizmente, só existe nos filmes de Star Wars. Referência número 5. Essa referência é boa demais. Ainda no Império Contra-Ataca, acho que é por isso que esse filme é bom pra caralho. Tem uma cena no pântano de Dagobah. Dagobah, para quem não sabe, é aquele planeta onde vivia o Mestre Yoda. No pântano de Dagobah aparece uma criatura que ela engole o R2-D2, depois ela cospe o R2-D2. Essa criatura e esse pântano, eles foram construídos, eles foram filmados na casa do George Lucas. O George Lucas tinha uma piscina que estava sendo construída na casa dele, e aí ele utilizou a casa dele mesmo como locação para poder fazer essa cena do pântano de Dagobah. Então essa cena foi feita na própria piscina do George Lucas. E novamente, essa cena aí, essa criatura, ela foi manuseada, né? Foi feita através de efeitos práticos e foi manuseada por mergulhadores. É uma das minhas cenas favoritas também do Star Wars. Essas foram 5 curiosidades sobre Star Wars envolvendo mergulho. É lógico que tem muito mais. A gente não poderia deixar de fazer esse vídeo, eu em especial, por ser um apaixonado por mergulho e um fã incondicional de Star Wars. Valeu, galera. Até a próxima e que a força esteja sempre com vocês.